Meu nome é Omar Suki, eu sou autor deste livro, Liderança e Genialidade Empresarial. Eu estou muito feliz de participar do CONAPOD, quer dizer, é o Congresso Nacional de Poder Pessoal. Fui convidado pela Ana Paula Paixão, agradeço muito e me sinto honrado de estar aqui falando com você. Nós vamos falar sobre esse tema, liderança e genialidade empresarial. E eu gostaria de contar para você como que se iniciou esse meu interesse pela liderança, pela genialidade, pelas pessoas de destaque. Começou na pequena cidade de Divinópolis. Divinópolis é hoje uma cidade do interior de Minas, grande, tem uns 200 mil habitantes, mas nessa época eu era criança, na década de 60, e minha vida era muito simples lá, porque a cidade era pequena, a gente devia ter uns 30 mil habitantes. E minha vida se resumia de ir para casa, para a escola, no Colégio São Geraldo, também ia às missas, no Santuário de Santo Antônio, que era ali perto de casa, ou ia à loja do meu pai, que era na Rua Goiás. E era uma vida simples, com uma convivência muito tranquila. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos e um belo dia eu cheguei em casa e encontrei uma coleção de livros em cima da minha cama. Era um presente do meu pai. Era uma coleção azul que tinha as letras douradas. E o nome dessa coleção, dessa enciclopédia, era Tesouro da Juventude. E de fato foi para mim um verdadeiro tesouro. Porque nessa coleção de livros havia uma seção chamada Homens e Mulheres Célebres. E eu me encantei com essa parte da enciclopédia e comecei a ler. Então meu horizonte se ampliou. Eu fiquei sabendo do Thomas Edison, fiquei encantado com a vida do Thomas Edison, com as descobertas do Thomas Edison, com Henry Ford. Tinham também histórias de santos e santas, como Santa Joana d'Arc, também de pesquisadoras como Marie Curie, que é aquela pesquisadora química, e também de Louis Pasteur. Também tinha a vida do Santos Dumont, Oswaldo Cruz, pessoas de destaque no Brasil. E eu, naquela minha inocência de criança, com 12 anos, eu me perguntei, será que um dia vou fazer essa diferença, eu vou ser uma pessoa assim que pode contribuir para que o mundo seja melhor? Porque eu ficava mesmo encantado com as descobertas do Thomas Edison. Imagine, nós dependemos hoje, até hoje, das descobertas desse homem, que descobriu a eletricidade. Sem ele nós não teríamos essa possibilidade de estarmos aqui conversando e essa câmera captando essas imagens. Então essa genialidade mexeu comigo. Eu me fiz essa pergunta. Pergunta inocente de criança, será que eu também poderei ser assim? Será que quando eu crescer eu poderei ser assim? E eu me perguntei, será que genialidade é uma coisa que já nasce com a gente ou é algo que a gente pode adquirir através do esforço, do empenho, né? E essa pergunta ficou dentro de mim. E o meu pai sempre me incentivando muito a estudar, porque o meu pai praticamente não foi à escola, ele foi educado por um padre num povoado lá perto de Divinópolis, chamado São José dos Salgados. E ali ele aprendeu a ler e escrever com um padre, com um pároco, o padre José de Queiroz. E o meu pai queria que eu estudasse muito, e eu estudei. Depois, muitos anos depois, quando eu já estava lecionando marketing na Universidade Federal de Minas Gerais, eu ganhei uma bolsa do governo brasileiro para fazer uma pesquisa de pós-doutorado, que eu já tinha um doutorado da Universidade de Ohio. Então, o governo brasileiro me deu essa oportunidade de ir para outra universidade americana, a Universidade de Denver, pesquisar os fatores da genialidade empresarial. E daí que surgiu este livro. Aí eu resolvi pesquisar o Bill Gates, o Walt Disney, o Ted Turner. O Ted Turner fundou a CNN, que é aquela companhia de 24 horas de notícia. E lá, quando eu comecei a estudar sobre a genialidade, eu encontrei um fato interessante. É que o Dr. Thomas Harvey,
que era o médico do Einstein, ele resolveu, depois que o Einstein morreu, preservar o cérebro do Einstein e pesquisar se esse cérebro do Einstein, porque Einstein para nós hoje é praticamente um símbolo de gênio, né? Então ele resolveu pesquisar aquele cérebro e pesquisou durante 40 anos para ver qual que é a diferença entre o cérebro do Einstein e o cérebro de uma pessoa comum, como você e eu. Então o Thomas Harvey, ele descobriu o seguinte, que entre o cérebro do Einstein, depois de 40 anos de pesquisa, e o cérebro de uma pessoa comum, normal, a estrutura básica é a mesma. E ele pesquisou e aquilo ficou, então, ficou essa interrogação. Até que ele ficou sabendo, uns 20 anos atrás, que existia uma professora, Marian Diamond, da Universidade da Califórnia, que fazia estudos de genialidade. O que é que causava genialidade? Era Marian Diamond. E o que ela fazia? Ela estudava ratinhos de laboratório. Ela colocava um grupo de ratinhos que ela superestimulava e comparava o crescimento desses ratinhos com outros ratinhos que eram colocados em gaiolas normais, sem nenhum tipo de estímulo. Então o grupo era sem estímulo, outro superestimulado, em que ela colocava rodas dentadas, brinquedinhos, conversava com eles, havia música ambiente, então havia mais estímulo neste grupo. Ela esperava que eles morressem e pesquisava o cérebro desses ratinhos. A primeira descoberta é que esses superestimulados viviam mais, viviam o equivalente a 90 anos no ser humano. Então, ela depois descobriu também que os cérebros desses ratinhos, eles tinham uma estrutura semelhante, só que esses que eram superestimulados tinham mais ligações neurais, eles tinham uma rede neural maior. E então o Dr. Thomas Harvey, sabendo que ela estudava isso, mandou uma lâmina no cérebro do Einstein para que a doutora Marian Diamond pesquisasse e estudasse, ver se tinha alguma coisa diferente no cérebro do Einstein. Aí ela notou que sim, que tinha, que a estrutura neural era mais rica, havia mais conexões neurais no cérebro do Einstein do que no cérebro das outras pessoas. Então ela descobriu sim que havia uma diferença, mas não era na estrutura, o cérebro não era diferente, mas sim nas conexões neurais. E essas conexões neurais aparecem através do estímulo, porque ela viu que nos ratinhos era a mesma coisa. Esses ratinhos aqui mais estimulados tinham mais ligações neurais. Então isso foi uma grande descoberta, porque também respondeu aquela pergunta, será que a genialidade já vem com a gente, ou a genialidade é algo que a gente pode criar dentro de nós, que nós podemos desenvolver? E a doutora Marian Diamond, ela explicou ali com aquela pesquisa que o estímulo faz com que a gente se torne mais perceptivo, com que a gente se torne uma pessoa mais inteligente, porque tem mais ligações neurais quando a gente vai se estimulando. E ela disse que o clima dentro do cérebro, que produz mais ligações neurais, é mais cheio de noradrenalina, que é uma substância, não é adrenalina, é noradrenalina. É uma substância que se produz quando a pessoa se envolve emocionalmente com o que está fazendo. Então a pessoa gosta tanto, se empolga tanto, que cria mais ligações neurais. Então aí eu fiquei muito feliz quando descobri isso. Falei, opa, que bom, né? A gente pode ser um gênio, desde que a gente queira. Pode ser um líder genial. Então passei a estudar a vida de alguns outros líderes, tanto americanos quanto brasileiros. Os brasileiros foram o comandante Rolim, fundador da TAM, o Salim Matar, fundador da Localiza, e a Elizabeth Pimenta, fundadora daquela empresa de cosméticos chamada Água de Cheiro. E eu descobri que realmente eram pessoas apaixonadas. E dentre as chaves da liderança, uma chave fundamental, um fator fundamental da liderança é isso, é a entrega apaixonada. Também descobri vários outros fatores e organizei esses fatores da genialidade e da liderança em 7 chaves. E essas 7 chaves são as seguintes. Primeira chave, iniciativa, ter iniciativa, fazer acontecer.
Segunda chave, missão. Ter um senso de missão, de que você pode fazer uma diferença. A terceira chave, criatividade. Fazer as coisas um pouco diferente do que as outras pessoas fizeram. Quarta chave, poder de comunicação. Quinta chave, ação eficaz. Sexta chave, energia infinita. Sétima chave, congruência. Congruência é pensar, fazer e agir na mesma direção. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. E depois, para você se aprofundar, você pode pesquisar mais neste livro, que é a liderança e genialidade empresarial. Primeira chave, iniciativa. Os líderes, eles não esperam acontecer, eles fazem acontecer. Eles não dependem da situação econômica, do clima, eles vão à luta. E essa, a principal chave, é você querer, é ter iniciativa, é você não deixar que o meio ambiente ou as opiniões dos outros influenciem na sua decisão de ir à frente, montar o seu negócio, realizar o seu sonho. E a segunda chave é a missão, que tem justamente a ver com o sonho. Qual é o seu sonho? O que você deseja realizar na sua vida? Um dos meus grandes sonhos era escrever um livro. E aqui está o livro. Hoje eu conto com mais de 40 títulos. Então, quer dizer, foi um sonho realizado, porque eu me entreguei a esse sonho. E a criatividade é você fazer as coisas um pouquinho diferente do que as outras pessoas estão fazendo. Um exemplo que eu acho incrível é o da TAM, quando o comandante Rolim começou. Ele colocava diante do avião um tapete vermelho. Aquilo passou a ser o símbolo da TAM. Um tapete vermelho para que os passageiros passassem sobre o tapete vermelho. Isso é genialidade. O Salim Mata da Localiza tinha um atendimento 24 horas no começo da empresa, e até hoje tem, que é o grande diferencial. E a Beth Pimenta, da Árvore de Cheiro, ela fazia frascos diferentes com os raminhos do perfume, da essência dentro do frasco. Então ela começou a cativar a sua clientela fazendo algo diferente. Eu lembro de comprar aqueles frascos com alguns raminhos de ervas ali relativas àquela essência dentro do próprio perfume. E também envolvidos, em alguns deles eram em feltro, os vidrinhos. Então a gente dava aquilo de presente, eu lembro no começo da Árvore de Cheiro. Então fazia algo diferente. O Bill Gates, ele descobriu que realmente a chave da computação seriam os programas, e ele se dedicou a fazer programas que fossem praticamente colocados em todos os computadores. Esse foi o grande diferencial. O Walt Disney, ele descobriu, fazendo os parques deles, que os adultos, eles ficavam um pouco incomodados, porque não tinha brinquedo para eles. Então ele fez um parque em que tem brinquedo para criança e para adultos. Quer dizer, sempre tem que ter um diferencial. E o Ted Turner, ele colocou 24 horas de notícia. Quer dizer, a hora que você chegar em casa, você tem notícia. Porque muitas vezes, quando não tinha CNN, você chegava em casa, queria saber das coisas, mas não tinha a oportunidade de ter algum programa de notícias. Então, o Ted Turner, ele atendeu a essa necessidade. Então, criatividade é isso, é você descobrir no mercado uma necessidade e atendê-la. E poder de comunicação. O que é poder de comunicação? É você escutar. Muitas vezes as pessoas acham que poder de comunicação é falar muito. Não, não é falar muito. É falar no momento apropriado. E falar aquilo que a sua clientela quer escutar. Então você saber, você escutar primeiro o seu mercado-alvo. Você saber qual é a necessidade fundamental do seu mercado e atender. Então isso é comunicação. E o que é a ação eficaz? A ação eficaz é você agir de acordo com aquilo que você quer conseguir. Então é você simplificar as suas ações e sempre se perguntar diante de cada ação: será que essa ação vai contribuir para que eu realize meu sonho?
Será que estudar mais e assistir menos televisão vai contribuir para a realização do meu sonho? Isso é ação eficaz, é disciplina, é você ir em direção ao seu sonho e fazer as coisas necessárias para conseguir aquilo que você deseja. E aí então é energia, é a vontade. Qual a vontade que você tem de realizar o seu sonho? De ser uma pessoa que realmente faça uma diferença. Essa vontade, essa energia infinita, ela vem de Deus. É a sua ligação com essa força suprema, com a energia divina dentro de você que se manifesta naquilo que você quer realizar. Então tem uma fé inabalável em Deus que você vai conseguir. Isso é a energia infinita, que não é uma energia própria do ser humano, mas uma energia divina. É você se conectar através de momentos de oração, momentos de meditação e estar em contato com o ser divino, com a luz divina que habita dentro de você. E por último, a congruência. É você pensar, você falar, sentir e agir em uma direção só. Você ser uma pessoa congruente. Congruente é você ir em direção ao seu sonho e saber que esse seu sonho vai contribuir para as gerações futuras. É o seu legado. Isso é congruência. E dentro da congruência existe o seguinte: imagine que aqui nós temos duas tabelas. Do lado de cá nós temos a ação, desse lado. E aqui resultado. Eu, por exemplo, quando era mais jovem, eu tive algumas ações muito enfraquecedoras que levaram à dor. Por exemplo, uma vez eu não estava muito preparado e estava também agitado emocionalmente, porque tinha tido uma discussão com meu pai. Então eu peguei o carro do meu pai e bati o carro do meu pai. Imagine a dor, senti muita dor. Às vezes as pessoas vão para um exame também, não estão preparadas, sentem dor, tiram nota baixa, porque não tem a preparação. Então uma ação fraca, ela tem como resultado a dor, você recebe a dor. E essa dor muitas vezes é positiva, te dá um feedback. Por exemplo, esses 7-1 no Brasil podem ser positivos, trazer esse 7-1 entre o jogo Brasil, foi Brasil e Alemanha, teve um efeito positivo em nós. Claro que nós sofremos, mas nós aprendemos a ser humildes, a nos prepararmos mais, precisamos mais preparação. Então, a ação fraca, ela muitas vezes é a motivação para que a gente se empenhe mais. Então você passa a estudar, você treina mais, você vai fazer cursos, vai para uma universidade, faz um curso, depois faz outro, você se capacita e você começa a ter ações boas, você sobe aqui nos 10 degraus, porque você tem ações boas. Quando você tem ações boas, você também tem resultados, mas não são resultados extraordinários, são resultados que todo mundo espera, porque você, sendo um bom pai, sendo um bom profissional, isso já é o esperado, então você não vai se destacar. Então não se contente com ser apenas bom naquilo que você faz, você precisa subir mais 10 degraus, aí então você lê mais livros, você estuda a vida de pessoas geniais e atinge um patamar diferente, que é da excelência pessoal. Aí sim os seus resultados começam a ser bons, mas você ainda não está satisfeito, porque os seus resultados são bons, eles passam de normais para bons. Então esses resultados você também quer melhorar. E o que é a genialidade? A liderança genial é ser extraordinário, é ser mais do que excelente. Quer dizer, você ter a excelência como cultura pessoal. Tudo que você faz, faz com excelência. E o salto aqui, do ser excelente para o ser genial, é pequeno. Esse que é o pulo do gato. É a perseverança naquilo que você já está fazendo bem, fazendo com excelência, é o aprimoramento. É essa diferença que vai dar para você resultados excelentes. Então, quando você é genial, você então atinge aquilo que você quer. Você tem, então, resultados excelentes. Então, aqui eu passei para vocês um resumo do que está nesse livro aqui. E mais uma vez eu agradeço pela sua atenção, pelo seu carinho, e espero um desses dias encontrar-me com você, ou na rua, numa dessas nossas cidades, ou então no mundo virtual, mandando uma mensagem para mim.
Você vai conseguir o meu e-mail, o meu telefone, através da organização do CONAPOD, que é o Congresso Nacional de Poder Pessoal. E lembre-se que o seu poder pessoal está em Deus, dentro de você. Um desses dias, então, espero me encontrar com você e você contar para mim a sua história de sucesso. E até que isso aconteça, eu peço a Deus que guarde você terna, carinhosamente, bem no centro da palma da mão dele. E fique com Deus, meu querido, minha querida.